Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Números, capítulo 12. O castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. E eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escute o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com meu servo Moisés é diferente, pois eu coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí, Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não faça sobre o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus: ó Senhor Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampando no deserto de Parã. Números, capítulo 13. Os espiões. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar ao israelita, e cada tribo escolha um homem que seja líder. No deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribo do povo de Israel. São esses os seus nomes: tribo de Ruben, chefe Ruben, Samuel, filho de Zacur; Simeão, Cefate, filho de Onri; Judá, Caleb, filho de Jafone; Issacar, Iga, filho de José; Efraim, Oséias, filho de Num; Benjamim, Paute, filho de Rafu; Zebulun, Gadiel, filho de Sode; Manassé, Gadi, filho de Suzi; Dan, Amiel, filho de Gemali; Asser, Setur, filho de Mical; Naphtali, Nabi, filho de Você; Cade, Joel, filho de Maquim. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse aos homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que a terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Veja se há matas. Tenha coragem e tragam algumas frutas da terra. Estavam na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram a espionar a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Telmai, descendentes de uma raça gigante chamada Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoa, no Egito. Depois chegaram no vale de Ecol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregavam pendurando numa vara. Eles pegaram também romãs, figos, chamaram aquele lugar de vale de Ecol, por causa do cacho de uva que haviam cortado ali. Depois os espionaram a terra 40 dias, e eles voltaram a Cádiz no deserto de Pará,
onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa, rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb o fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois mais forte do que nós. Assim espalharam notícia falsa entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Números, capítulo 14. A revolta do povo. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor que tivesse morrido no Egito. É o mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as muralhas e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dois dos seus líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas vestes, roupa de um sinal de tristeza, e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-lo às pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Moisés pede em favor do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles, vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberam de que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores dessa terra. E esses já sabem que tu, o Senhor Deus, está com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabe também que vai adiante de nós numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto, porque não puseste levá-lo para a terra que prometesse dar a eles. Agora, o Senhor, eu te peço que mostre o teu poder e que faça o que prometesse. Quando dissesse: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão, eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até o bisneto e trineto. Agora eu te peço, ó Deus, que perdoe o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa, que encheu toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória, os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra. Espionou os seus descendentes e vão possuir naquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto,
Amanhã voltem e vão para o deserto na direção do Golfo de Acaba. Deus castiga o povo. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vocês serão mortos, os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrarão naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali serão o lar deles, porém vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Isso é, eu vou fazer com que todo esse povo mau que se revolta contra mim, todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu, o Senhor, falei. O homem que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram mais informações a respeito dela, e quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fosse atacado por uma doença. Eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas são derrotados. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou que o Senhor tinha dito. De manhã, bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa e eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: então, por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entre na região montanhosa. O Senhor não está com vocês. E os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas, os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês os abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequistas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram Israelita e o perseguiram até Omã.